Boa noite a todos. Então, estamos dando início à sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso de mestrado profissional da mestranda Ana Maria Vieira Lorenzoni, orientada por mim. Já inicio agradecendo, então, a presença de todos aqui, em especial da professora Ramona e da professora Fabiana, que são professoras do programa e que farão avaliação junto à professora Anali, que é do curso de enfermagem externa ao nosso programa aqui da URGS, farão avaliação do trabalho da Ana Maria. Agradeço aos colegas professores que estão aqui, familiares, alunos do programa, assistindo o trabalho da Ana. Ana, tu tens 20 minutos para a tua apresentação, depois a professora Fabiana e a professora Ramona terão cada uma 10 minutos para fazer as arguições e tu tem igual tempo para responder para elas. Mas podemos flexibilizar e organizar isso, certo? Agora é contigo, então, Ana, boa sorte. Só tem um porém que teve essa queda agora da internet. Quando eu retornei, eu perdi a opção de poder passar para frente os slides. Eu vou tentar te colocar de novo de apresentadora, então. Tá. Vou fazer aqui. Sim, agora tá tudo certo. Tá bem. Então, boa noite a todos. Meu nome é Ana Maria Vieira Lorenzoni. Eu gostaria, com muita satisfação, compartilhar com vocês o resultado da pesquisa, né, do mestrado profissional, do programa de ensino na saúde, de mestrado profissional em ensino da saúde, da FAMED, da URGS. Eu fui orientada, então, pelo professor Luiz Fernando Alvarenga, e o meu título, então, como vocês podem observar, é Compreensão do Processo de Trabalho de uma Equipe Assistencial, Práticas Colaborativas em Oncologia. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência profissional. Eu sou enfermeira desde o ano de 2006 e desde então eu trabalho com oncologia, então sempre foi a minha área de atuação, sempre trabalhando em equipe com outros profissionais, né? E isso sempre foi uma questão muito positiva para mim. E aos poucos eu fui percebendo que esse trabalho em equipe ele pode ser qualificado, né? Ele pode ser mais colaborativo, ele pode ter um resultado melhor, né, para o usuário, né? Então é importante a gente entender os benefícios que os usuários podem ter através das práticas colaborativas. Então, o mestrado acadêmico me trouxe essa oportunidade de trazer toda essa ansiedade que eu tinha diante desse contexto para aplicar dentro da minha atuação profissional esse projeto que se transformou nesse trabalho. Então, o nosso serviço ele tinha essa necessidade como um grupo formado por profissionais de diversas profissões, né? Então, ele trouxe toda essa relevância junto com o PPG, junto com as aulas, né? Trazendo essa relevância para mim, social, profissional e acadêmica. Então, o objetivo central do meu trabalho é compreender o processo assistencial da equipe multiprofissional do ambulatório de quimioterapia a partir da opinião dos trabalhadores. Dentro desse grande objetivo, a gente encontrou outros 3 objetivos específicos, que é identificar os desafios enfrentados pela equipe para uma assistência interprofissional colaborativa, apontar as dimensões que favoreçam a interprofissionalidade dentro do ambulatório de quimioterapia e construir orientações para qualificar o processo assistencial do ambulatório de quimioterapia com vistas às práticas colaborativas. Então, trazendo então para dentro do meu contexto, do meu universo, né, da oncologia, o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, né, e ele compõe uma das 4 principais causas de morte
morte prematura na maioria dos países, né? A gente tem dentro do Brasil uma política nacional para prevenção e controle do câncer que foi criada no ano de 2013, né? Ela ressalta princípios e diretrizes de promoção, cuidado, vigilância, né? Trazendo o tratamento diante da realidade do SUS que o SUS preconiza. Dentro da oncologia, nós temos o tratamento principal, que é a terapia antineoplásica, né? Uma das principais formas de tratamento, é um tratamento sistêmico que emprega medicamentos quimioterápicos que são administrados em intervalos regulares, varia de acordo com cada esquema terapêutico a ser determinado pelo tipo de tumor, né? Pela extensão da doença e da condição física do paciente. A infusão e administração da quimioterapia é uma função do enfermeiro, mas esse trabalho ele tem que ser realizado em conjunto, ele nunca é realizado sozinho, né? A gente sabe que o médico prescreve, o enfermeiro administra, mas a gente precisa do farmacêutico que manipula esse quimioterápico e dentro desse processo muitos outros profissionais estão envolvidos. A prática colaborativa, que é a nossa temática central, né? Ela tem alguns conceitos dela, traz o termo de colaboração que transmite a ideia de compartilhar e implica em ações coletivas, orientadas por um objetivo comum dentro do grupo, né? Norteadas pelo espírito de harmonia e confiança, né? Dentro do contexto profissional que todas as profissões estão inseridas. A Peduzzi compartilha conosco, né, que a relação dos profissionais com distintas formações de saúde que articulam o seu saber específico com o saber dos outros dentro da organização do trabalho, compartilham ações e delegam atividades a outros profissionais. Então, a metodologia utilizada na minha pesquisa, então, foi uma pesquisa qualitativa, exploratória descritiva, né? A gente seguiu uma orientação da Minayo, que fala que a pesquisa qualitativa traz o interesse da realidade das ciências sociais, que não pode ser quantificada, trabalhando com o universo de valores, crenças e atitudes. A pesquisa exploratória, segundo o Gil, então, proporciona maior familiaridade ao problema, proporcionando ao pesquisador a oportunidade de conhecer melhor o objeto da investigação. Já o estudo descritivo, estou com um problema de... Já o estudo descritivo releva características e proporciona uma nova visão do problema, complementando a pesquisa exploratória. A nossa amostragem foi de forma intencional, né? Ela tá baseada na crença que o pesquisador possui sobre a população, podendo ser usado para a seleção de sujeitos de amostra. E para a análise, a gente usou a análise de conteúdo, que é uma proposta de Minayo, que ela é dividida em 3 fases: pré-análise, exploração de material e tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. Então, seguindo na metodologia, né, a gente fez as coletas entre os meses de março e abril deste ano. A gente identificou os participantes, a gente utilizou uma entrevista semi-estruturada, com questões abertas, com roteiro prévio, usamos a técnica de rapport, realizamos a transcrição das falas e a validação das informações obtidas. O cenário, então, da pesquisa é o ambulatório de quimioterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é vinculado à URGS. A nossa pesquisa, então, ela passou pelas fases que propõe, né, a Resolução 466 do ano de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Ela passou pela comissão de pesquisa, né, da Compesc, da Faculdade de Medicina, da URGS, pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Clínicas. Como critérios de inclusão, a gente deu preferência apenas profissionais com 1 ano de atuação na oncologia do Clínicas, né, e como critério de exclusão, as pessoas que estavam fora por motivo de férias, licença,
e tinham menos de um ano de atividade na oncologia do hospital. Todos os voluntários assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, como resultado de discussão então, do nosso trabalho, da nossa pesquisa, participaram 11 profissionais da equipe, né, sendo que 10 eram de nível superior, um de nível de formação técnica, entre eles 2 enfermeiros, um técnico de enfermagem, 2 farmacêuticos, 2 médicos, um administrador, um assistente social, uma nutricionista e uma psicóloga. Os profissionais eram predominantemente do gênero feminino, de idade entre 29 e 61 anos, média de tempo de formação de 15 anos. O tempo de atuação, em média, dentro da oncologia era de 8 anos. E todos os profissionais de nível superior tinham algum grau de especialização. Entre eles, a especialização, residência, mestrado e doutorado. Então, dentro da nossa pesquisa, emergiu 2 grandes eixos temáticos, 2 grandes eixos temáticos foram divididos entre a costura das práticas do cuidado, os limites e possibilidade das práticas colaborativas. Dentro deles, 6 categorias, que a gente vai ver a seguir. Como primeira categoria do primeiro eixo temático, a gente identificou, nas falas dos profissionais que participaram da nossa pesquisa, a categoria de compreensão do fazer da equipe. Dentro dessa categoria, a gente identificou o reconhecimento da importância do trabalho em equipe que os participantes percebem na atividade do dia a dia. Eles entendem que a rede de contatos é um formato e uma estratégia importante para a atuação, e eles identificam vários limites na inter-relação profissional. Então, segundo a fala do participante 5, né, ele diz que quando ele vê que existe alguma necessidade desse paciente com relação a um cuidado, através disso a gente se conversa dentro da equipe, eu converso com outros profissionais para a gente chegar no acordo e poder atender melhor esse paciente. Qualquer atividade que eu sei que necessita de algum profissional, alguma das atividades de outro profissional do grupo, a gente se conversa e vai atrás do que é preciso. Então, a gente, de acordo com a PEDUSE 2020, a gente identifica que quanto mais o grupo conversa entre ele, quanto mais diálogo tem dentro do grupo com outros profissionais, melhor é a assistência. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor diálogo existe, mais essa assistência fica fragmentada. Também, Henri Feuerwerker fala que os contatos, a rede de contato é fundamental para que exista esse trabalho adequado dentro da atividade profissional multiprofissional. A próxima categoria, então, que a gente identificou é como aprendemos a trabalhar juntos. Nessa categoria, a gente identificou que os profissionais que participaram da pesquisa identificam que eles aprenderam tanto na sua formação acadêmica, alguns na residência multiprofissional, mas a maior parte desses profissionais, eles aprenderam a trabalhar juntos no cotidiano do trabalho. Então, a gente pode confirmar, né, na fala da participante número 1, que ela diz que acha que isso não é uma coisa que a gente aprendeu. Essa questão do trabalho interprofissional é um tema muito novo, pelo menos nos currículos de graduação. Então, muitos dos profissionais que atuam no hospital não tiveram essa formação voltada para interrelacionar com membros de outras equipes e outras formações. Então, a gente identifica que essas modificações elas surgiram há pouco tempo, né? Desde da criação das diretrizes curriculares nacionais, né? Que o MEC modificou, ele está conseguindo implementar essa nova modalidade que os profissionais tenham maior autonomia, mais flexibilidade, né, na atuação interprofissional dentro das práticas colaborativas também. Costa fala para nós também
que os profissionais eles têm muito a formação da cultura uniprofissional. Eu, por exemplo, ainda fui formada com um currículo antigo, então essa questão do trabalho em equipe, eu particularmente não aprendi dentro da minha formação. E isso acontece com muitos colegas que, que, que não pegaram ainda um novo currículo de forma potente e funcionante. Então, a próxima categoria, como exercemos o cuidado, a gente sabe que a gente identificou que o cuidado ele pode ocorrer de forma individual, inerente à sua prática legal da profissão, quando cada profissional trabalha de acordo com a sua atividade e que não pode delegar para outro profissional. Também ele pode trabalhar de forma integrada, que é em conjunto com outros profissionais, ou uma outra situação que surgiu muito forte dentro dessa categoria é o trabalho de manufatura. Como a gente pode ver na fala abaixo, a gente precisa de uma produtividade que está muito acima do usual de oncologia em geral, que só é conseguido através de um modelo em que a gente segmenta e especializa o trabalho em pessoas específicas, delimita exatamente o trabalho de cada um para que no final o paciente acabe o processo. O modo atual de trabalho é uma espécie de manufatura. O paciente vai passando pelas pessoas e cada um aperta um parafuso para que no final o processo ocorra. Então, a gente identifica, né, essa questão que os profissionais, primeiramente, eles acreditam que a sua atuação vai depender do resultado final. No entanto, a gente sabe que a atuação em conjunto ela é muito mais superior a isso, ela tem um resultado muito mais eficiente e rápido ao usuário do que de forma segmentada. E também eu trouxe também a citação de Marx, né, que é o Karl Marx, que ele fala muito da manufatura, né, que o resultado de um trabalho, onde eu termino, começa o outro profissional. Então, assim, o trabalho fica segmentado. A próxima categoria, então, a última desse eixo temático, são as reuniões e espaços desintegrados. A gente identificou dentro da pesquisa a dificuldade que o grupo tem, né, em reunir-se, talvez essa seja a maior dificuldade, né? Então as reuniões são uniprofissionais, cada grupo profissional se reúne para desenvolver o seu processo, porque eles têm muita dificuldade de reunir o grupo multiprofissional. E dentro disso, quando conseguem, algumas alternativas que eles usufruem é a integração do grupo à distância, através de mensagem de texto, e-mail, WhatsApp, e até reuniões de vídeo, especialmente agora em momento de pandemia. Cada profissão faz a sua reunião, então é muito difícil que ocorra uma reunião multiprofissional. É só quando existe algum problema ou alguma ocorrência que precisa ser discutida com a equipe multiprofissional que é criada a oportunidade para que esses profissionais de fato dividam o mesmo espaço e se debruçam sobre a discussão de um problema, por exemplo. Então, eu queria salientar até mesmo uma questão do marco de atenção à educação interprofissional e prática colaborativa, segundo a Organização Mundial da Saúde, que publicou em 2010 várias orientações para o trabalho interprofissional e prática colaborativa, e ele fala que o trabalho só é efetivo quando existe a reunião do grupo. Então, novamente, quanto mais o grupo se reúne, mais ele é coeso dentro das suas atividades. E também o Moser e Begum salienta a questão da comunicação, que é de extrema importância a comunicação efetiva entre o grupo. O próximo eixo temático, então, sobre a relação de trabalho e demanda, apontou-se na pesquisa, então, uma alta demanda de trabalho e uma dificuldade com o espaço físico. O primeiro limite é a demanda excessiva, aí dificulta um pouco para essas trocas. Uma pessoa sozinha para atender uma demanda tão grande é difícil.
o outro participante comenta que às vezes a gente esbarra na questão da área física, que tem que fazer alguma atividade integrada e não existe uma sala para que essa atividade ocorra e aconteça com outros profissionais. Alta demanda de pacientes e fator tempo. A gente sabe que é muito importante ter uma demanda, ter um grupo profissional que atenda a demanda dentro da atividade que é exercida, e isso é um fator que é importante. E também o espaço físico é uma questão que interfere muito, porque a gente precisa ter espaço para os profissionais atender e executar o seu trabalho, né? Não pode ser no meio de outros profissionais para realizar um atendimento com a psicologia, por exemplo. Então, ele precisa ter privacidade, especialmente o paciente oncológico. Isso aí, até mesmo o Cirilo comenta a respeito disso, e isso é um fator muito importante. A última categoria, então, não menos importante, são as possíveis estratégias de integração e colaboração. Então, surgiram as situações como rounds, programas educacionais, grupo de apoio ao paciente e a Nurse Navigator. Como possibilidade de trabalho em equipe, eu vejo duas possibilidades. Uma delas seria criar um espaço para rounds multi e interprofissionais, para que se discutissem casos e fossem avaliados aqueles pacientes que precisam de uma atenção e um suporte maior, para que de fato eles recebessem a atenção necessária durante o tratamento proposto. Outra possibilidade seria a reunião de diferentes profissionais de diversas áreas que pudessem fazer alguma atividade de educação. Batista e Gonçalves e Peduzzi confirmam que é muito importante esse investimento de treinamento, na formação e também a comunicação adequada, comunicação afetiva para as práticas colaborativas dentro da assistência. Baseado nessa última categoria, a gente criou o nosso principal produto técnico, que foi o boletim informativo. Também a gente criou um artigo científico que, após as considerações da banca, a gente vai enviar para a Revista Brasileira de Cancerologia, e o pôster da Semana Científica que foi publicado essa semana. Aqui, só para visualizar, o nosso boletim informativo, que vai ser entregue aos participantes da pesquisa, falando sobre as práticas colaborativas e criando essas estratégias para o desenvolvimento das práticas colaborativas dentro do grupo multiprofissional. Eu sei que eu já estou com o tempo estourado. Então, como considerações finais, eu entendo que o programa, né, trouxe, através das suas disciplinas, dos professores, as trocas de sala de aula e a orientação base para eu desenvolver esse trabalho dentro desses 2 anos, né, que trouxe uma grande transformação pessoal, acadêmica e profissional para mim. A gente teve os propósitos, né, os objetivos foram alcançados dentro da pesquisa, dentro das categorias, o êxito na obtenção dos objetivos da pesquisa com os produtos, né, o produto principal com contribuição para a minha instituição, que é onde eu trabalho e atuo, e também uma contribuição para a comunidade científica com o artigo que será publicado e o pôster que foi publicado essa semana. E dentro do nosso trabalho, nós sempre tivemos o foco dentro das práticas colaborativas. A gente entende que o grupo multiprofissional, ele precisa, para ter uma assistência qualificada, ele precisa se tornar interprofissional. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de estratégias. E essas estratégias foram estimular as práticas colaborativas dentro do cenário atual. Então, essas são as minhas referências. E muito obrigada. Fiz uma lista de agradecimento mental, mas eu sei que eu já estou com o tempo esgotado. Obrigado, Ana. Tu pode fazer os agradecimentos depois no final. Tá tranquilo. Faz a avaliação da banca. Tá bem. Então, agora, nós vamos passar a segunda parte da sessão de defesa da Ana Maria, que é a arguição da banca examinadora. Nós temos presentes aqui a professora Ramona Toassi e a professora Fabiana Pires, duas colegas muito queridas e professores de referência para nós no programa. Então, eu inicio
conforme combinado com as colegas, passando, como as duas são geograficamente do programa, né, temos que escolher. Então, a professora Ramona Toassi fará a primeira admissão. Ramona, muito obrigado. A professora Ramona é professora do programa de pós-graduação, professora da Faculdade de Odontologia da URGS, coordenadora da Coordenadoria de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que reúne todos os cursos da saúde, uma referência para nós em vários assuntos, especialmente relacionados à educação interprofissional e interprofissionalidade. Eu poderia ficar várias horas falando de toda a formação da Ramona, mas eu acho que não é alguém que se basta se apresenta, né, Ramona? Muito obrigado, Ramona. Somos todos ouvidos a ti. Muito obrigada pela gentileza, Luiz. Agora, quase 8 da noite da sexta-feira, né? Dá até um ânimo para a gente seguir aqui. Muito obrigada. Obrigada, Ana, também, pela gentileza do convite, também pela confiança, né? Quando a gente convida alguém para a banca, a gente também sempre guarda uma relação de afeto, né? Então, para mim foi muito importante estar aqui na tua banca hoje, especialmente por ter acompanhado a tua trajetória acadêmica durante o mestrado, né, e ter te visto entrar no curso e trabalhar conosco. Então, é muito bom, né? É bom porque a gente também consegue acompanhar a trajetória e também consegue avaliar o produto final, que é a dissertação, né? A Ana fez a gentileza de me entregar a versão física. Eu quero destacar que ela teve mais um trabalho, né? Muito obrigada também, Ana. Então, eu acho que quando a gente participa assim, de um trabalho como o teu, Ana, eu acho que tu nos dá uma possibilidade muito importante, que é fazer um debate acadêmico. Né? O teu trabalho ele é um trabalho que dispensa detalhes. Então, eu não vou falar sobre estrutura de trabalho, eu não vou falar sobre o estilo de escrita, eu vou falar sobre a organização de lições e referências. Aspectos que eu pontuei, eu vou te mandar no PC. Eu gostaria de discutir contigo mesmo são questões de ordem teórico-conceituais. Então, isso por si só já fala do trabalho. Eu não preciso falar das outras coisas, né? Eu quero te parabenizar pela organização e estruturação também do texto acadêmico. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que tu consegue expressar na tua apresentação. Tu teves um adensamento teórico que se expressa na tua fala. Né? Então, tu traz os autores contigo. Isso é muito importante de se ver, é bonito de se ver ao final de um período de formação no mestrado. Né? A gente fica super orgulhoso de poder acompanhar esse avanço. Né? E não é repetir autorias, não é isso. Mas é trazer com a gente pessoas que a gente acredita, né? Que falam, que pensam parecido com o que a gente também acredita que seja importante. Então, acho que o teu trabalho, ele tem uma coerência com o teu referencial teórico, que é bastante importante, tá? Queria destacar isso. E, claro, né, tu tem todo um contexto de pesquisa e produto para o teu próprio espaço de trabalho. Então, acho que tu preenche com muita competência, no melhor sentido da palavra, os quesitos de um mestrado profissional, tá, Ana? Então, é um trabalho bastante interessante, importante da gente ter como referência no nosso programa de pós-graduação. Então, eu quero te parabenizar em relação a essas definições, né? O tema do trabalho em equipe, ele é quase que inesgotável na sua questão de potência e de como a gente pode abordar, né? Eu acho que a tua abordagem ela foi bastante direcionada à questão das práticas colaborativas, né? E eu já quero começar te fazendo uma pergunta que me instigou no título, né? O que é uma equipe assistencial? A equipe assistencial é a equipe que assiste o paciente dentro da sua atividade profissional. Isso segundo a mim. Certo. Sabe por quê? Porque ao longo do teu trabalho, claro, isso já fica marcado no título, mas ao longo do teu trabalho, tu vai usar os termos assistência, atenção e cuidado. Por vezes, até no mesmo parágrafo, tu vai variar essa terminologia. Então, esse trabalho ele vai mobilizar diferentes possibilidades da gente entender o que tu está querendo dizer com esse processo assistencial, com esse cuidado ao paciente.
com essa atenção ao paciente, com práticas de cuidado. E se a gente for pegar o conceito de assistência, a gente vai ter alguns conflitos com o próprio Merri, né? Que fala em produção de cuidado, né? E práticas de cuidado vivo. Então, eu queria te ouvir falando um pouco sobre essa tua relação de uma profissional de um hospital que tem essa nomenclatura de equipe assistencial, porque eu imagino que vocês devam se chamar assim, né? Essa é a equipe assistencial, e tu usa um referencial teórico que vai trazer todo um entendimento mais amplo do termo assistência. Como é que é para ti isso? Eu, como enfermeira, eu sempre tive atividades assistenciais. E quando eu digo isso, eu digo que eu sempre estive junto com o paciente, assistindo ele, cuidando ele, né? Apertando o meu cuidado, produzindo cuidado enquanto dentro da minha atividade. Então, eu entendo que a assistência realmente ela tem um conceito muito amplo, talvez tenha até mesmo divergências de conceitos, mas ele é inesgotável, tanto quanto o trabalho em equipe, na minha humilde opinião. Então, eu identifico, não sei se foi isso que tu perguntou, mas eu identifico ele assim, pelo menos é assim que eu sinto quando eu faço assistência ou quando eu estou falando dela. Tá bem. Porque o próprio Merri vai trazer assistência como uma tecnologia do cuidado, né? Então, assim, quando a gente fala em modelo técnico assistencial, a gente tem um processo de tecnologias do trabalho em saúde que tu acaba desenvolvendo ao longo do teu referencial teórico, né? A minha sugestão, Ana, é que tu deixes essa tua intencionalidade mais clara no teu trabalho. A primeira vez que tu falares sobre o processo assistencial, tu diga o que dizer com isso. Tu te coloques, assim, sabe? Nem que seja, assim, uma nota de rodapé, se for texto introdutório, sabe? Para guiar o leitor na perspectiva do teu entendimento conceitual. Porque é bem como tu disseste, é uma gama de possibilidades de entendimento do termo. Tá? E aí eu não sei, eu fico um pouco inquieta com o título, né? Eu fico pensando que mais... E eu vejo o título, Práticas Colaborativas em Oncologia, né? Parece que tu colocaste o foco do teu título na oncologia, mas o teu trabalho todo ele está focado no cuidado ao paciente oncológico. E tem diferença. Então, eu não sei se as práticas colaborativas são em oncologia ou se elas são no cuidado ao paciente oncológico. E dependendo da revista que tu escolheres, a equipe assistencial ela pode ser questionada, né? Eu vi que tu escolheste a Revista Brasileira de Cancerologia, né? Tem uma repercussão boa. Então, talvez tu possas até dar uma olhada no estilo de escrita dos artigos, para ver como é que referem ao trabalho em equipe. Isso é uma outra sugestão que eu acho importante. Tu deves dar uma olhada na revista e citar alguns artigos também que possam compor teu texto, porque isso também dá maior aderência até quando o editor recebe o teu artigo, tá? Sim. E essa própria questão da equipe assistencial, eu fiquei pensando, né? Tu usou bastante a professora Marina no trabalho colaborativo, nas práticas colaborativas, e um texto belíssimo que ela escreveu nesse ano sobre uma revisão de literatura, né? Do trabalho em equipe, está muito, muito bem citado essa tua referência. Mas ela tem um texto super clássico de 2001 que fala sobre a tipologia do trabalho em equipe, é um texto clássico dela, né? E eu fiquei pensando nos teus diferentes focos do trabalho em equipe, né? Então, eu não sei, até como uma sugestão, assim, depois vocês podem pensar se vocês não conseguem incluir na discussão se o trabalho em equipe que tu percebes, ele é por agrupamento ou ele é por integração. Até pensando nas tarefas do próprio hospital, sabe? Ou se isso, dependendo da tarefa, ele pode se sombrear ou pode variar. Usar um pouco dessa tecnologia, da classificação, da tipologia do trabalho em equipe para pensar essa tua análise do material textual, tá? Sim. Eu acho que é bem legal. Bom, deixa eu te fazer comentários de ordem mais pontual
no resumo, por exemplo, né? Me parece que o teu resumo no objetivo, ele carrega consigo, além do objetivo, uma introdução. Ele tem uma frase inicial que me parece uma introdução. E o teu resumo do artigo, ele está em texto, parágrafo único, ele não está estruturado, né? Eu dei uma olhada nos artigos da revista que vocês escolheram, todos eles estão divididos por tópicos, é um resumo estruturado, talvez vocês tenham que dar uma revisada mesmo nesse porém, tá? Uma outra coisa que tu colocas no objetivo é que tu vai compreender o processo assistencial da equipe a partir da opinião dos trabalhadores. Sim. Eu quero conversar contigo sobre esse opinião. Eu entendo que a opinião dos trabalhadores, né, que eu escolhi para ser os participantes, né, os voluntários. Então, eles que trouxeram para mim essa, não foi uma coisa que eu observei. Tudo aquilo que a gente trouxe foi fruto daquilo que eles relataram, a opinião deles. Certo. Bom, aí tem uma outra questão que é conceitual, Ana, assim, quando a gente entende que aquele relato, aquele material textual produzido por meio de uma fala, ele tem a ver com a avaliação daquelas pessoas sobre o que está acontecendo no seu trabalho, na sua vida, e fazem uma inter-relação com o seu contexto, com o seu mundo, a gente não chama mais de opinião, a gente chama de percepção. Então, talvez tu possas dar uma olhada no conceito de percepção, porque a opinião é uma coisa que a gente pode ou formar de imediato, e aconteceu um fenômeno. Eu cruzei a rua, um carro não parou, eu vou ter uma opinião. Sim. Mas uma percepção, ela é muito mais densa do que uma opinião. Ela demora mais a se consolidar. E me parece que a equipe ela tem uma percepção do seu processo de trabalho, ela faz uma relação com os fatos, né? Então, eu acho que tu podes dar uma olhada nessa terminologia, que é bastante conceitual, tá? Outro termo que eu achei estranho, na verdade, é quando tu fala nos resultados dos interlocutores da pesquisa. Parece que eles estão na Oceania, né? Eu não sei, os profissionais, os participantes da pesquisa, eu acho que eles são muito próximos, assim, do teu contexto do trabalho, né? Então, eu usaria um termo, assim, mais afetuoso, mais aconchegante, né? Não está errado, mas é estranho, assim, para uma pesquisa qualitativa, os interlocutores da pesquisa, né? Sim. E, enfim, só para compartilhar contigo algumas percepções. Acho que no texto da introdução, tu tens um parágrafo que eu até recomendo, Luiz Fernando, que tu possas levar para a reunião do colegiado do programa de graduação, que eu acho que é uma devolutiva super importante que a Ana faz e que ela tocou nisso de novo, né, no assunto na apresentação, que é esse aprendizado junto com a turma, esse processo de construção de como o programa trabalhou nesse tempo com ela, né? Achei tão bonito, Ana, assim, eu acho que tu tem uma sensibilidade, tu tem uma objetividade, mas também tu tem aquela sensibilidade, assim, né, que eu acho que é super coerente com o teu tema de pesquisa, né? Trabalhar junto com uma equipe requer isso, né? A gente tem que ter algumas posturas, às vezes, mais afirmativas, mas, por outro lado, é um processo, assim, de afeto que vai se consolidando, né? Então, eu acho que vale a pena. Na página 24, lá no final, antes da tua trajetória metodológica, no final, no último parágrafo da página 24, tu vais falar, Ana, uma coisa que tu repetiu na tua apresentação, que para mim não ficou clara, sobre as diretrizes curriculares nacionais. Porque aqui no teu texto, tu vai falar de novas diretrizes curriculares nacionais. E tu vais colocar o perfil generalista, humano, crítico e reflexivo. Esse perfil, ele é o perfil das diretrizes dos anos 2000. Que não eram novas, eram as primeiras, nós não tivemos outras diretrizes antes, né? Então, as primeiras, e agora a gente está passando por um processo que começa lá com a medicina em 2014, que é a primeira a inserir o termo interprofissionalidade, trabalhar um pouco mais esses conceitos,
de renovação do texto das diretrizes, né? Muitos cursos já passaram por isso. Então, quando tu coloca o termo novas diretrizes, né, o trabalho em equipe sempre esteve no texto das diretrizes, seja nas de 2000, sejam nas que estão sendo revisadas, tá? O que a gente tem agora é um acréscimo do termo interprofissionalidade. Então, talvez deixar um pouco mais claro essa questão que me parece importante, tá? E eu tenho uma dúvida na metodologia dos participantes do estudo. Eu adoro falar sobre isso, né? Adoro falar sobre os números. Porque se eu não falar, o avaliador do artigo vai falar, tá? E aí tu falaste que a amostragem é intencional. Sim. E aí eu vou te perguntar, não é a amostra que é intencional? Sim, foi só um erro. Tá. Sim. Tá, olha só, a amostra é intencional, tá aqui todos os critérios de inclusão e exclusão perfeitamente descritos, muito bem descritos. E aí tu vai dizer que foram convidados a participar desta pesquisa os enfermeiros, farmacêuticos, médicos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e administradores que atuam no cuidado ao paciente, né? Qual é o teu universo amostral, Ana? Quantas pessoas poderiam ter participado do teu estudo? Quantas pessoas poderiam ter sido convidadas? Quantas pessoas no total? Que participam do cuidado do paciente oncológico? Eu acredito que sejam de 20 a 30 profissionais. Ah, então esses seriam os possíveis para participarem do estudo, os elegíveis, né? Sim. E participaram 11. Sim. Por que 11? Aí vem a amostragem, o tamanho da tua amostra. Por que não foram 12? Por que não foram 9? A gente dividiu de acordo com os profissionais que fazem a atuação. Então, a gente distribuiu de uma forma conforme o número. Temos mais enfermeiros, então foram 2 enfermeiros. Tem bastante médico, então foram 2 médicos. Tem uma apenas nutricionista, uma assistente social, então tem mais farmacêuticos, foram 2 farmacêuticos. Então, essa foi uma divisão para equilibrar conforme a oferta profissional que existe. Porque são 30, mas eles não são todos o mesmo número de profissionais. Por isso que teve e ficou em 11. Então, escreve isso, porque essa informação é bem importante, tá? Parece até uma amostragem por variedade de tipos, né, que a gente chama. É super importante essa informação, porque tu colocaste aqui no teu texto, né, que na amostra, nas pesquisas qualitativas, o principal critério não é o numérico, não é mesmo, tá certa? Mas tu tem que dizer onde é que tu tirou o número. Então pode ficar assim foram 11 e aí tu começa a caracterizar a amostra, tá? Tá bem. E aí vem uma questão assim que a gente sempre discute, que por vezes volta dos nossos próprios artigos, né? As questões de termos, né? Tu usas, por exemplo, construção de dados e logo em seguida tu usa o termo informações, depois tu usa coleta de dados. Então os dados e as informações, eles vão mesclando ao longo do teu texto. Sim. Talvez tu pudesses padronizar, Sim. tá? Às vezes tu vai receber o artigo e ele vai dizer que tu tem que colocar coleta de dados, já me aconteceu, mas enfim, acho que a gente também tem que ser coerente com a nossa escolha metodológica, né? Sim. A parte final dos aspectos éticos da tua metodologia, onde tu vai descrever alguns aspectos da 466, me parece oportuno para o projeto, mas eu não sei se no relatório final isso tenha tão significante, porque afinal já está lá no termo de consentimento, tá? Sim. Para vocês pensarem. Mas a codificação está aqui, vocês devolveram também as entrevistas, né, para os sujeitos. Achei bem interessante. A tua forma de apresentar os resultados usa o tempo verbal de primeira pessoa no plural. Identificamos, apresentamos. Quem é a primeira pessoa no plural que tu se refere? É tu e o teu orientador? Como é que ficou essa linguagem que eu fiquei confusa? Eu entendo que esse trabalho foi uma construção minha e do professor Luiz, então eu acho injusto falar que eu encontrei,
sendo que ele estava comigo o tempo todo na investigação. Tá? Não só para perguntar, porque ó, às vezes tu usa pode-se, lá pelas tantas tem uma forma impessoal, né? Então, só seguir na mesma linha. Eu também gosto muito, quando a primeira vez que a gente usa essa terminologia, fazer uma nota de rodapé e explicar por que está sendo usado desta forma o termo, sabe? Para guiar o leitor. Porque tá certo, pode ser feito das mais variadas formas a escrita, né? Só que é importante a gente saber qual é a intencionalidade que a pessoa teve ao escrever, né, dentro dessa perspectiva. Muito bem. Uma outra questão dos resultados, eu acho que os teus resultados eles estão assim extensos, tu tem um material textual que é denso, né? Tu tem muita fala para poder analisar. E acho que vocês vão ter que repensar o artigo. O tamanho do artigo, 36 páginas de artigo, eu tenho a impressão que vai ficar muito extenso, até para vocês comunicarem isso depois, né? Talvez selecionar algumas categorias, né? Deixar outras categorias para um espaço de um texto, de um novo texto, né? Eu acho que isso é super importante. Eu até fiquei super curiosa, tem uma questão do teu roteiro de entrevista que fala quais atividades vocês realizam juntos dentro do processo assistencial, né? Eu fiquei imaginando um artigo só sobre isso, Ana. Eu acho que dá muito texto essa tua... Isso foi uma questão que a gente apontou quando a gente recebeu o material e eu fiz a transcrição, a gente tinha muito material. E isso foi uma coisa que inicialmente me assustou muito, porque eu identifiquei que seria pesado para lidar com esse material dentro do prazo, né? Mas a gente sabe que realmente a extensão do artigo, né? A gente quis colocar o artigo inteiro juntos, mas com certeza a gente vai desmembrar ele, porque ele tem muitas possibilidades, né? Verdade. Tu lembra quantas páginas de transcrição tu tiveste? Porque deve ter sido bastante, né? Variava entre 4 e 5 no computador de cada participante. Foi bastante texto. Não, acho que assim, a tua equipe também, né? Poxa, super parceira, eu acho que também mostra a relação que tu tens com a tua própria equipe, né? Porque é uma relação de confiança, né? Tu contasse nos detalhes do teu processo de trabalho, como é que tu pensas. Me pareceu, assim, um clima de equipe muito bom, assim, né? A gente lê o trabalho e a gente percebe essa percepção da equipe contigo, né? Parece que foi um trabalho de muitas mãos aqui. Foi, com toda certeza. E uma outra questão que eu vou te sugerir na escrita dos teus resultados é que, assim, ó, a gente vai lendo o teu trabalho e tu vai desenvolvendo como que a equipe pode trabalhar melhor as questões das práticas colaborativas. Tá? E o foco da tua análise, ele está muito centrado na equipe, no trabalho dessa equipe dentro do processo de cuidado. Mas a gente vê poucas vezes a necessidade das pessoas junto na análise, a demanda das pessoas. Eu acho que na página 30, a mesma fala que eu selecionei, tu apresentou agora na tua apresentação, que é quando ele vai falar que por vezes a gente não dá conta sem ouvir o paciente, né? Que a gente tem que conversar com a equipe. Essa fala, para mim, pode ser melhor explorada no teu texto, trazendo os conceitos de prática colaborativa, né? Quer dizer, a gente trabalha de forma interprofissional buscando práticas colaborativas, mas tudo isso tem como objetivo a qualificação e a melhoria da atenção à saúde, ou seja, o foco é nas pessoas, é no usuário. Eu acho que está faltando um pouco esse final voltado para melhoria e para maior resolutividade e segurança do paciente. Que é para isso que a interprofissionalidade serve. Essa é a base da interprofissionalidade, né? Práticas mais seguras e práticas mais resolutivas.
Porque, olha, quando tu coloca lá no teu resumo, por exemplo, que trabalhar com paciente oncológico traz uma complexidade, né? Na atenção primária também tem muita complexidade. Todos os espaços são complexos, a saúde é complexa, né? E a interprofissionalidade vem um pouco desse foco, de tentar colaborar com esse nível de complexidade que nós temos na necessidade em saúde das pessoas. Eu fiquei também curiosa para saber qual é a complexidade de lidar com o paciente oncológico, porque aí eu acho que aparece a pessoa. Porque é uma pessoa que vai chegar mais frágil, que vai precisar de todo um cuidado, de uma atenção, de uma escuta. E aí eu acho que entra muito o MERI nas tecnologias relacionais, e aí a assistência vira atenção, vira cuidado. Sim. Então eu fiquei sentindo a falta um pouco de ter esse finalzinho voltado para as pessoas, tá? E qual é a limitação do teu estudo, Ana? Todo estudo tem limitação. Qual é a limitação do teu? A limitação do meu estudo, eu não sei, eu acho que vou precisar do auxílio do Luiz para me ajudar, porque eu não consigo identificar alguma limitação que seja pontual. Eu entendo que eu participando, eu como membro dessa equipe, talvez teria o risco de não obter as informações com densidade dos profissionais que eu entrevistei. Mas eu não tive esse problema, tanto que o nosso material de pesquisa ele é um material bastante grande e denso. Uhum. E se tu fosse continuar esse trabalho, o que está faltando? Vamos perguntar diferente. Vamos fazer o doutorado agora. O professor Luiz Fernando vai te orientar no doutorado. Vamos lá. O que a tua tese vai ter que vai agregar a esse teu trabalho de mestrado? Eu acho que esse trabalho, ele planta uma sementinha da interprofissionalidade. Eu acho que se eu fosse, em algum momento, seguir o doutorado, se eu for, um dia, talvez eu usaria essa pesquisa como uma estrutura, né? Eu acho que o trabalho que a gente desenvolveu porque isso não finalizou ainda, porque eu ainda vou entregar o boletim informativo, né, para os participantes. Então, esse trabalho é o início, é uma estratégia, né? Se eu seguir para o doutorado dentro dessa linha, eu já tentaria desenvolver a interprofissionalidade. Mas para isso eu preciso que essa sementinha que a gente plantou se desenvolva, porque ainda é muito cedo nesse momento, no atual cenário. E aí, não sei, pensando alto contigo, né, se tu queres mesmo trabalhar com os conceitos de práticas colaborativas e trabalho interprofissional, tu não vai poder deixar de ouvir as pessoas, Ana. Essa é uma linha de continuidade do teu trabalho, tá? Tu tem que ouvir o paciente que está recebendo esse cuidado para saber se a percepção dele é a mesma da equipe, porque por vezes pode não ser, pode ser que haja outras demandas, tá? Então é um trabalho que tem um protagonismo de fala com foco na equipe, mas que pode ser complementado com o foco no usuário, que é uma das grandes críticas aos trabalhos da interprofissionalidade e do trabalho interprofissional. A gente ainda inclui pouco as pessoas no seu plano de tratamento, na sua construção do cuidado, né? Que é difícil, né? Eu costumo dizer, agora que a gente está conseguindo conversar com as pessoas da nossa equipe, né? Então, incluir ainda as pessoas é um passo adiante, mas é para isso que a gente deve caminhar, né? Também me chamou... Desculpe, pode falar. Não, com certeza, concordo contigo. Eu acho que um próximo trabalho que ouça a percepção do paciente, né, do usuário e do seu familiar também seria fundamental a gente identificar como que essas informações acontecem bilateralmente, né? Já acertamos a tese hoje, do doutorado, viu? É o usuário e a família. Olha que maravilha. Olha, é assim, ó, quando a pesquisa é boa, ela sempre acaba com uma nova pergunta.
já tem a tua nova pergunta, tá? Já sai daqui hoje com a pergunta. Me chamou a atenção também na parte do como aprendemos a trabalhar junto, as experiências na graduação, se a gente pudesse fazer uma análise, né? O Versus, o PET Saúde, todas são experiências não obrigatórias dos currículos, né? Mostrando que a interprofissionalidade ainda está no campo do eletivo, né? Aí depois tem a questão das residências, onde a gente tem um trabalho muito mais consolidado na prática em equipe, né? Mas eu acho que a gente tem algumas pistas, né? Talvez um artigo sobre a questão da formação para o trabalho e para as práticas colaborativas seja também importante. Fazer um no contexto do trabalho e um no contexto da formação. Sim. Acho que vocês têm material para poder trabalhar essas questões, tá? E, bom, o artigo, então, é isso. A gente vai ter que escolher alguns caminhos. Essa é a minha sugestão, né? Que vocês escolham parte desse processo. Mas é um trabalho bastante denso na sua dimensão teórica. Eu acho que o grande... Eu sempre destaco muitas metodologias, mas, Ana, tu conseguiste, assim, me impressionar muito pela tua forma de lidar com os teus referenciais teóricos, sabe? Acho que tu tem um diálogo diferente, assim, a gente te ouve falar e tu consegue dialogar com os autores e tu consegue escrever dialogando com os autores. Isso também é super importante, né? Então, eu quero parabenizar mais uma vez, né, o professor Luiz Fernando, que está sempre junto nas orientações, né? Eu acho que são trabalhos mesmo na primeira pessoa do plural. Isso é muito legal da gente ver, né? A gente não constrói nada sozinho. E a ti, porque eu acho que são grandes conquistas, né, em tempos em que o trabalho anda tão duro e que as nossas práticas colaborativas precisam ficar cada vez mais evidentes, né? Então, acho que tu nos dá um belo exemplo e acho que a tua equipe vai se divertir lendo os resultados, tanto quanto eu. Aproveita, né? Porque é uma coisa mesmo que acontece no processo de trabalho, tá? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigada. Professora Ramona, muito obrigado pela sua generosa e, não digo densa, mas assim, interessante e profunda análise, isso é importante. Depois eu falo um pouco mais quando voltar. Obrigado mesmo, Ramona. Ana, mais alguma consideração, professora Ramona? Não, agradeço muito as contribuições. Eu estava na expectativa dessas contribuições, porque pelo respeito que eu tenho a ti, então, para mim, foi tudo que tu comentou, tudo que tu apontou, para mim, foi de muita importância. A recíproca é verdadeira, Ana. Então, agora, passo a palavra à professora Fabiana Pires. A Fabiana também professora aqui do nosso programa de pós-graduação. Fabiana é professora da Faculdade de Odontologia também, com grande envolvimento na questão de formação. A Fabiana é da ABENDO e eu estou sendo mais objetivo, Fábio, pelo tempo, mas com certeza todos são currículos Lattes importantes. Mas queria dizer mais, Fabiana é um exemplo de colega, que o currículo Lattes tem sentido. É uma pessoa que tem um envolvimento, uma implicação com a formação e uma pessoa que tem uma relação com o serviço e com o aluno muito forte. Não falei do teu currículo, falei da tua pessoa. Acho que a gente precisa também falar sobre isso. Fábio, estamos todos ouvidos. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Assim, foi um convite, quando a Ana, né, mandou o e-mail perguntando se eu teria disponibilidade. Sempre é uma satisfação chegar nesse momento, né? Assim, ver um trabalho concluído, ainda mais nesse ano que está pesado, que está difícil, né? Os nossos alunos na linha de frente do enfrentamento à Covid. Então, assim, é uma grande satisfação para o nosso programa, para a gente como professor, ver os nossos mestrandos chegar nessa etapa, né, de concluir um trabalho, de fazer uma apresentação, uma defesa. Então, assim, é uma grande alegria o convite e uma grande alegria chegar nesse momento, assim. Então, parabéns, Ana, parabéns, Luiz, né, pelo esforço, pelo percurso. Eu acho que a gente só tem a agradecer por poder chegar aqui nesse novembro com esses trabalhos tão fortes e potentes. Então, assim, além de agradecer e parabenizar, eu fiquei pensando assim no trabalho da Ana, que é esse olhar de dentro, né? Que essas práticas
de cuidado de quem está lá realizando o cuidado. Então, quando a gente coloca uma pesquisa, um estudo no ambiente de trabalho, onde a gente trabalha, tem um olhar de quem faz, né, que é o olhar por dentro, olhar de dentro para fora, né? É um pesquisador que vai lá no ambiente olhar como se realiza um cuidado, ou como se faz uma prática de assistencial ao paciente oncológico, né? Então, é falar de si também, né? É um pouco dessa produção de si. Eu gostei quando você trouxe, Ana, assim, na introdução, essa vivência, né, o seu mundo do trabalho, e como você faz essa ponte com a formação do mestrado profissional, porque é para isso que serve o mestrado profissional. Não é só para produzir lindos artigos numa revista Qualis 1, é para trazer uma devolutiva para o serviço, né? O seu estudo, o seu envolvimento, a sua forma de rever o trabalho, né? O seu trabalho, o trabalho da sua equipe. Então, eu achei muito legal que você trouxe isso na introdução. Situa o leitor, isso é bem, bem importante, né? Eu acho que a professora Ramona falou muito bem muitas das coisas que eu tinha apontado, e é natural isso, né? Porque a gente acaba sendo um pouco da mesma área, da área da saúde coletiva, da área do cuidado em saúde, das práticas colaborativas interprofissionais. Então, tá bem isso, né? Então, eu vou reduzir um pouco os pontos que eu tinha selecionado aqui, para também te dar um pouco mais de espaço de fala, mas acho que algumas coisas seriam importantes a gente trazer, assim, né, nesse trabalho que está robusto, que tem uma profundidade, que tem um bom referencial teórico, né, que traz bastante dados, né, e quando a Ramona falava que você diz coletar dados, incorporar dados, eu particularmente gosto muito do produzir dados, né, a pesquisa qualitativa, ela se dá, o dado não está lá, né? O momento da entrevista, ou de um grupo focal, ou de uma roda de conversa, ele é um momento que o dado emerge, né? Que as pessoas se falam e se escutam. Então, eu gosto bastante de produção de dados quando a gente está na pesquisa qualitativa. Metodologicamente, Ana, eu vi assim, o quanto essa pesquisa, esse seu estudo, poderia entrar como uma pesquisa intervenção, né? Assim, porque você vai os pares, né, com as pessoas que produzem esse cuidado ao paciente oncológico. E quando você traz lá possíveis estratégias de integração e colaboração, são estratégias que vêm deste grupo. Né? Então, você já está promovendo uma reflexão, uma compreensão, um novo olhar desses trabalhadores sobre a sua prática. Então, é uma pesquisa qualitativa que ela ultrapassa o descritivo, ela tem uma intervenção, ela produz um assujeitamento, né? Quem sou eu neste cuidado, quem sou eu nesta atenção de saúde. Então, não que tenha que você, não que eu diga assim, vocês têm que mudar isso para pesquisa e intervenção, mas talvez olhar para a escrita pensando nisso, que isso pode ser abordado desta forma, né? Como uma pesquisa e intervenção. Lá na página 13, mas não se preocupe, eu fiz na versão do Drive e deixei os comentários, então depois eu compartilho contigo e com o Luiz e fica mais fácil de vocês acessarem. Mas eu vou só ler o parágrafo que está na página 13, que eu gostei do que você colocou, e aí eu queria mais, assim, né? Aquela coisa e agora ela vai falar da produção do cuidado, e aí, peraí que eu estou voltando aqui para página. Final da página 13, então se traz assim: o acometimento da doença oncológica afeta diversas dimensões da vida humana. O cuidado a esses pacientes é complexo. Considerando o cenário deste cuidado, entende-se que ele necessita ser realizado por uma equipe que atue de forma integrada, constituída por profissionais que atendam e contemplem esta demanda. E aí eu lembrei de um texto que é da década de 80, e aí eu fui buscar para a gente conversar aqui e tive a feliz surpresa de ver que ele está publicado, é uma republicação em português, que é um texto que fala da doença crônica e ruptura biográfica, né? Tá publicado por Michael Burry, na Tempus Actas de Saúde Coletiva de 2011, deixei a referência também para vocês poderem pensar. E ele traz isso assim, né? Câncer como uma doença que muda a biografia da pessoa, né? E eu acho que o profissional de saúde precisa ter essa dimensão, né? do tamanho
desse adoecimento, desse acometimento na biografia deste paciente. Né? Então, me pareceu assim, um pouco fundante esse olhar, até para pensar práticas de cuidado. Né? Então, te deixo ali como uma referência e em algum momento vocês possam dialogar com isso e trazer um pouco dessa discussão. Um pouco para mim, assim, e aí voltando para o teu título, que assim, práticas colaborativas em oncologia. E aí agora eu quero te fazer uma pergunta. Essa equipe assistencial que você entrevistou, ela tem práticas colaborativas? Alguns pontos de prática colaborativa essa equipe exerce. Que me pareceu muito mais uma compreensão do estudo sobre o processo de trabalho, que por vezes realiza práticas colaborativas, mas por muitas vezes não. Então, me parece que não dá para afirmar que são práticas colaborativas em oncologia. Né? Talvez pensar a compreensão do processo de trabalho e aí na discussão trazer se essas práticas são colaborativas nessa equipe. Sim. É que a ideia não era identificar se eles realizam, e sim oferecer, junto com o boletim informativo, orientações para o desenvolvimento das práticas colaborativas. Perfeito, perfeito. Eu acho que o teu texto, muito mais, ele está nessa dimensão. Então, a compreensão do processo e estratégias para a prática colaborativa. Ótimo. Né? Colocar isso numa outra relação. Né? E aí eu te pergunto, eu acho que isso é muito assim, dessa peculiaridade do nosso programa de mestrado profissional. Como você acha que as práticas educativas poderiam superar as fragilidades dessa prática colaborativa e para o cuidado? Considerando que a equipe é uma equipe, ela não é homogênea, ela não tem uma formação recente, ela não pegou os novos currículos, né? A gente entende que a fragilidade maior é essa. Eu, por exemplo, né, aprendi sobre trabalho multiprofissional, o fazer, compartilhar com os colegas na minha vivência, e a maior parte das pessoas também estão sob esse cenário. Eu acho que seria importante, não sei, tu pode me repetir a tua pergunta? Como é que você imagina que as práticas educativas podem superar as dificuldades para a prática colaborativa em saúde? Então, considerando, né, que tem toda essa, não é homogêneo, né, os profissionais que atuam, acho que a gente pode desenvolver atividades educacionais dentro, focadas nessa equipe, de capacitações, treinamentos, proporcionando que essa equipe que já está trabalhando, e uma vez tu mesma me disse na aula que a gente tem que consertar a roda da carroça com ela andando, então é mais ou menos assim. Sim, sim. Eu te faço essa provocação e assim, isso, eu acho que o momento da banca, por mais que ele pareça tenso, né, ele é um momento tão rico, porque você traz diferentes olhares que vão percursos do trabalho que às vezes estão escritos na dissertação, mas estão pouco explorados. Né? Então, assim, tem o quanto é potente, né, o resultado resultados para a gente outras coisas, né? Pensando uma coisa que eu achei que seria lindo se você tivesse tido mais tempo, e claro, isso não é um processo em si, né? Assim, ele abre muitas linhas para a gente pensar em outras coisas. Mas quando você traz as linhas de fuga, né? O trabalhador que se refaz no seu trabalho, né? Então, na apresentação você trouxe isso também. As pessoas se reinventam, elas se enxergam naquele trabalho e elas buscam alternativas ao fazer frente às situações que acontecem. Então, assim, um pouco isso, acho que seria... Eu deixei uma vocação lá no texto para vocês lerem, assim, ver se isso pode complementar, que é o uso de si, a produção de si no trabalho. Né? Como os trabalhadores usam essas linhas de fuga de uma maneira muito produtiva para
pensar, sabe? Certamente as equipes têm feito isso no seu cotidiano. Poder, com os resultados, poder avançar nessa discussão, acho que seria bem interessante. Será que precisamos de uma formação, não bem isso, assim, se precisamos de uma formação interprofissional ou nós precisamos de espaços da equipe, para a equipe, com a equipe, para discutir os seus processos de trabalho e que daí surjam possibilidades e estratégias, né? Esse Nurse Navigator ou outras estratégias, Round, são coisas que vêm do próprio trabalhador. Então, para aprofundar isso, eu achei muito bom que isso apareceu, mas para o meu viés, eu queria que vocês tivessem explorado mais, né? Porque é uma riqueza poder trazer isso para o trabalho. Pensando assim, né? No seu dia a dia, no dia a dia dessa equipe na qual você está inserida, né? Quais você acha, juntando com a pergunta que a Ramona te fez, porque eu também tinha colocado isso, qual você acha que é um entrave, um desafio, algo a ser ultrapassado entre a assistência e a produção do cuidado? Eu concordo com os participantes da pesquisa na questão da alta demanda, né, e da questão de espaço físico. Eu acho que esse é um fator que pode ser uma barreira que a gente enfrenta diariamente, né? Os profissionais atuam de forma muito intensa e por mais que tenha esse interesse em estar próximo e a gente consegue, mesmo com as dificuldades, a gente consegue, ainda assim a questão da alta demanda, espaço físico, na minha opinião, é a maior barreira para a gente conseguir implementar esse trabalho de uma maneira mais efetiva. Certo. Eu lembrei de uma outra, no final da página 14, quando você traz assim, a crescente preocupação com o trabalho em equipe dentro do contexto dos cuidados à saúde produz a necessidade de identificar métodos, conceitos, processos e tal. Aí eu coloquei assim, para pensar, né? O trabalho em equipe em si, ele é potente para deslocar o eixo do trabalho em saúde, é fragmentado, biomédico, apoiado em diagnósticos de doenças, e não centrado na pessoa, né? Porque às vezes a gente coloca como se o trabalho em equipe em si uma solução. Muitas vezes o trabalho em equipe, ele reproduz a lógica fragmentada, né? Estamos aqui, o Luiz Fernando é um fisioterapeuta, você é uma enfermeira, eu uma dentista, nós podemos estar juntos, mas ainda com um cuidado fragmentado. Não quer dizer que por si só a equipe tenha essa potência, né? Isso veio muito forte em um dos participantes comentou sobre a manufatura, que nada mais é do que isso, são muitos profissionais, cada um fazendo, ele mesmo disse, cada um aperta um parafusinho do paciente, né? Então, ele entrega o paciente para mim, eu entrego o paciente para outro profissional. Isso acontece. E ele mesmo justificou que ele entende que isso acontece dessa forma, porque dentro da alta demanda, dentro do contexto, dentro do cenário atual, é como funciona. Então, dentro do trabalho até, tem a expectativa que nós temos para aumentar o nosso centro de oncologia, e ele foi desenhado com muito cuidado para que esse trabalho seja mais integrado e participar observar esses momentos de projeção para um novo serviço, assim, e me dá uma esperança muito grande de que a gente consiga, de repente, quando eu fizer o meu doutorado, poder falar sobre interprofissionalidade, porque o cenário pode ser que seja mais favorável. Certo. Eu estou resgatando aqui no texto onde eu coloquei, que está lá na página 20, né, que você coloca isso porque, ao contrário, os operários tenderiam a abrir linhas de fuga, modificando as lógicas da produção e construindo uma produção ao seu jeito. E aí eu coloquei que interessante, o uso de si, produção de si pelo trabalho, né? São alguns pontos que você traz como pinceladas e que, nossa, seria, pensando em vários artigos, né, Ana, nessa produção, depois da defesa, várias linhas que vocês poderiam explorar, porque o material é muito rico, né? Então, deixar isso assim como as muitas possibilidades de um trabalho que
se sustenta, é um trabalho que está recortado, mas que ao mesmo tempo ele abre possibilidades com o material bruto de vocês explorarem outros temas, né? Eu acho que um assunto que é muito importante, né? Pensar assim, esse cuidado à pessoa, esse cuidado centrado na pessoa, o quanto a prática multiprofissional, né? E aí ela não é interprofissional ainda, eu acho, a prática multiprofissional, mediada por tecnologias que ainda não são apenas, né, não são assim, são as tecnologias duras, né? O quanto os quimioterápicos de última geração, com menor efeito colateral, com menor tempo de tratamento, o quanto essa tecnologia, e não é a tecnologia da escuta, do acolhimento, do vínculo, o quanto ela ainda muitas vezes se sobrepõe, né? E com legitimidade para que esse tente tenha qualidade, tenha menos efeitos colaterais, tenha abreviado o seu tempo de tratamento, sofra menos efeitos colaterais, enfim, né? Tem uma legitimidade. Mas o quanto isso se sobrepõe, ou isso não deixa vir o sujeito, né? O sujeito do cuidado de uma maneira ainda que eu acho que ainda precisa ser trabalhado, né? Parece que o teu trabalho abre essa possibilidade de discussão também. Então, ficam essas sugestões mesmo. Eu acho que, como a Ramona falou, um trabalho rico, um trabalho denso, ele abre muitas possibilidades, né, e nos desperta interesse em pensar mais cuidado, né, do paciente com câncer. Eu acho que, de uma maneira geral, é isso, assim, para fechar, né, pensar a força dessa equipe, a potência dessa equipe, né, que possa se ver nas linhas de fuga, né, e possa se reconhecer em estratégias. Eu acho assim que o boletim ele vai fornecer, ele é informativo, né, mas o trabalho de fazer parece uma educação permanente em saúde, né, esse trabalho que vem da realidade, né, da leitura da realidade, de buscar todo esse marco teórico que vocês produziram, que vocês trouxeram, e junto com isso buscar os novos ser e fazer no cuidado ao paciente. Acho que é uma próxima etapa, né? Aqui a gente só começou a discutir o que pode ser qualificado no cuidado mesmo, o que você pode devolver, levar lá para o seu trabalho com cuidado em saúde. Então, assim, parabéns mais uma vez. Que bom estar aqui, né, nessa noite de sexta-feira. E a Ana ali chegou, que bom, que bom. Então, obrigada, Luiz, obrigada, Ana, parabéns mais uma vez. Deixo a palavra com vocês. Ana, alguma consideração mais da professora Fabiana? Eu agradeço todas as considerações. É muito importante para mim ouvir isso de vocês. É como se eu tivesse sido orientada por mais pessoas ainda. Então, toda a minha preocupação com a apresentação nunca foi com as considerações da banca, justamente por entender que a gente faz um trabalho sobre o olhar da gente, mas sempre mais pessoas podem contribuir, especialmente vocês, com toda essa sabedoria acadêmica que vocês têm e profissional. Então, para mim, eu sinto muita gratidão por todas as considerações. Obrigado, Fabiana. Muito obrigado, Fábio. Muito interessante. Com certeza que tu falaste, o que vem na sequência de produção vai ser fundamental. Então, agora, como última pessoa da banca, nós temos a participação da professora Anali, da enfermagem. Eu já inicio, assim, apresentando ela. Eu queria que ela se apresentasse também. E agradecendo muito, assim, a participação da Anali, vem com emoção, né? Ela teve uma situação difícil há poucos minutos, praticamente, com o filho, e está aqui em consideração e respeito a Ana. Acho que se eu falar um pouco mais, eu me emociono. Eu já te passo diretamente a palavra, Ana. Muito obrigado, de coração. O microfone está desligado, Ana. Professora. O microfone está desligado. Acho que está sem som mesmo, o microfone dela está aberto aqui.
É. Tenta entrar e sair de novo, Anali. Talvez faça, isso dá certo quando a gente entra e sai pelo mesmo link. Não, ela tá normal aqui, aparece pra mim. Ela consegue entrar. Acho que tu tenta entrar e sair de novo, Anali. Agora tu fechou o microfone. Mas consigo abrir então. Agora acho que foi. Oi, Ana. Oi, Fernando. Oi, querida, agora sim, muito obrigado. Oi, pronto. Oi, amor. Oi, pessoal, boa noite. Que bom eu conseguir ainda chegar e encontrá-los para prestigiar esse momento tão especial da apresentação da Ana, desse trabalho tão bonito conduzido pelo Fernando. Eu queria dizer que o trabalho está belíssimo. Nós poderíamos conversar ali por mensagem enquanto eu estava nesse cenário desafiador, né, aqui, doméstico, mas para te dizer, Ana, que o trabalho está muito bonito, a proposta, ela busca e ela aprofunda o olhar sobre o cuidado a partir da equipe multiprofissional, sobre o fazer em equipe, o trabalhar juntos a partir de um espaço integrado. Eu observo que a gente tem muitos desafios ainda nessa proposta, né, de trabalho integrado, mas que o teu trabalho tem um valor inestimável para apontar o aprofundamento desses desafios do trabalho em equipe. Eu acho que tem muito, assim, que nós precisamos, que tu precisa publicar sobre isso, sobre esse aprofundamento. Eu observei um cuidado metodológico bastante significativo no trabalho, tanto que eu observei apenas um detalhe que eu sinalizei para ti, mas que ele não é muito importante. E eu fiz um parecer, porque diante do cenário eu me desorganizei um pouquinho daquilo que eu tinha previsto, mas eu fiz um parecer para ti, que eu vou procurar traduzir agora. Primeiramente, te reiterando, né, te dando parabéns pelo trabalho, porque ele contribui muito para a assistência de enfermagem oncológica, em especial para o trabalho em equipe multiprofissional, refletindo a dedicação do trabalho que tu exerces no cotidiano, junto com os demais membros da equipe. Eu acho que traz muito desse trabalho que tu realiza no ambiente, lá no ambulatório de quimioterapia. E tu atende aqueles objetivos propostos, apontando importantes reflexões sobre o trabalho da equipe multiprofissional, as orientações para a qualificação do trabalho e trazendo com bastante cuidado nas falas aquilo que os profissionais entendem que é colaboração, que vai ser colaborativo para esse trabalho em equipe, quando eles sugerem que é importante ter reuniões, que é importante ter rounds. Muitas vezes a gente sabe disso, mas é diferente do trabalho estar apresentando e da gente estar dizendo, olha, aqui nós temos resultados que apontam que nós precisamos trabalhar em equipe, que nós precisamos ter momentos que propiciam essa interface, essa aproximação profissional. Então, eu te parabenizo pelo trabalho, a ti, ao Fernando, e é muito bom poder ter encontrado vocês ainda em tempo. Claro, eu deixei algumas coisas depois no arquivo, que são detalhes, assim, que não vão mudar em nada o que nós estamos conversando, mas que ajuda só para fazer o fechamento ali. Talvez lá para a produção, eu acho que o trabalho ele traz possibilidades de 2 produções ali, né? Utilizando as categorias que tu apontou, elas têm muito aprofundamento e apontam 2 trabalhos.
Bom, Eu destaquei, Ana, inclusive, uma das categorias, foi a primeira ali, que é o eixo temático costura das práticas do cuidado. Eu acho que esse eixo temático, ele tem muita profundidade. Ele merecia uma atenção especial para uma produção aí. Queria te dizer isso, porque reflete muito dos processos, das dimensões do trabalho, da compreensão do fazer em equipe e dos desafios para esse fazer, essa construção cotidiana. sim. Parabéns. Obrigada, professora. Ana, quer fazer mais uma consideração, professora Anali? Quero agradecer imensamente esse carinho por tu estar aqui com a gente diante do acontecido. Obrigada pelas considerações, pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, obrigada a ti, obrigada ao Fernando, que também foi muito generoso em me acompanhar nesse processo, o que eu conseguia fazer para poder estar com vocês. É bem importante, porque eu tinha me programado, né? E de repente houve ali uma desorganização inevitável. Acidentes acontecem, né? Isso. E em criança, então. Isso. Então, agora, para a gente aproveitar o tempo, para a gente que a Anali conseguiu se organizar, agora a banca se retira. Na verdade, a banca não vai se retirar, ela fica em silêncio nessa sala, e a gente vai por um outro espaço virtual, fazer então a avaliação e apreciação, e aí nós voltamos para dar o parecer final. Tá? A sala fica com os participantes, pode conversar, Ana, mas a gente agora, nesse momento, se retira. Tá? Oi, Ana. Oi, irmã! Não podia deixar, né, de participar um pouquinho. Do seu trabalho, viu? Parabéns. Obrigada. Viu? Deu tudo certo. No final deu tudo certo. Tudo se ajeita. Tá? Tudo de bom para ti. Sucesso. Obrigada, Karen. Tchau, tchau. Tchau. Tô muito nervosa. Mais um vídeo.
legal. Vou tomar mais água, vou ter que usar. Ai, filha. Gente, obrigada pela participação de todo mundo. Ih, eu tô com sono. Deixa eu aumentar, gente, agora. Vamos voltar, então. Ana, Anali, por gentileza. Então, agora eu vou dividir essa minha fala em dois momentos. Eu vou ler a ata, depois eu queria fazer algumas considerações, e depois eu te passo a palavra, tá, Ana? Para te fazer algumas considerações que tu queiras fazer ainda.
Então, a banca de avaliadores do trabalho da aluna Ana Maria Vieira Lorenzoni, com o título Práticas Colaborativas em Oncologia, Compreensão do Processo de Trabalho de uma Equipe Assistencial, orientada pelo professor Dr. Luiz Fernando Pelage Alvarenga, a banca composta pela professora Ramona Fernanda Seriotti Toassi, da URGS, Fabiana Schneider Pires, da URGS, e Anali Martegani Ferreira, da URGS, considera, com o Conselho Geral de Avaliação da banca, trabalho aprovado, solicita que a Ana faça algumas das correções apontadas, especialmente nas questões de metodologia. Mas, Ana, teu trabalho está aprovado, tu és uma mestre em ensino na saúde. Queria agradecer muito. Agora, bater palma primeiro. Palmas, né? Palmas. Queria Vamos muito agradecer. flexibilizar o gênero. Ela é uma mestra em ensino na Ela é uma saúde. Olha mestra. para E eu que estudo gênero, gosto de. Obrigado, Ramona. Ramona sempre nossa referência política conceitual. Até nos agradecimentos. Muito obrigado. Queria muito, de coração, agradecer. Vou começar agora por Anali. Anali, tua participação, talvez em tempo, foi reduzida, mas em intensidade não menos. Muito obrigado. Né? Acho que o momento que tu estás aí numa situação delicada, com situação de família, com filho, estar aqui conosco, dividindo esse espaço, valorizando a defesa da Ana. E queria dizer uma coisa, Anali, baseado em palavras da própria Ana. Ontem a Ana, muito nervosa, muito tensa, preocupada com a defesa. E eu disse, não, teu trabalho tem condições de aprovação, fica mais leve. Tu vai ouvir, com certeza, considerações das professoras da banca, é importante. Tem uma banca qualificada. Eu disse, não é, Luiz, é que não é um trabalho que é só meu, ele é teu. Ele é do programa. Eu sei a responsabilidade que eu tenho, que é maior que a minha. Então, assim, Ana, também agradecemos a tua consideração comigo, com o programa, porque é uma produção de uma universidade séria, de uma universidade que se preocupa, né? Então, acho que quem está assistindo e não é, temos aqui familiares, para vocês verem como o mestrado da URGS é um mestrado sério. Como o mestrado de ensino na saúde, nosso programa é um programa sério, tem uma preocupação com a avaliação, uma defesa, para além de aprovar ou não, é o momento de qualificar o trabalho, qualificar a produção. E é isso que a gente fez hoje. Agradeço muito Ramona e Fábio pelas considerações. Com certeza todas serão levadas em conta, até porque foram considerações que construíram para o trabalho. Quero dizer uma coisa bem importante, talvez seja o ponto que eu poderia falar muito do trabalho, mas eu queria falar que foi um consenso entre nós, e a Ana ali também aponta no parecer. Né? Eu dizia para Ana, quando o trabalho estava configurado, o trabalho tem limitações, o trabalho tem uma limitação, era essa, ouvir os usuários, que a Raula te perguntou, e algumas questões. O teu trabalho tem um ponto muito forte, a densidade teórica. E eu estou muito feliz que nós produzimos trabalhos no mestrado profissional com densidade teórica. Existem algumas ideias, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que o mestrado profissional ele é mais simples. Ele não é mais simples. O que difere o mestrado profissional do acadêmico é o produto, é uma configuração. Mas densidade teórica, todo estudo precisa. Né? Independente se ele é um mestrado profissional, um mestrado acadêmico ou um doutorado acadêmico. E a Ana mostrou isso, assim. Ó. A Ana realmente, eu fico feliz porque eu disse isso, Fabiana e Ramona e a Ana ali reforçaram. Então, tem uma convergência do que a gente disse, Ana. Então, para te ver que não era um elogio de orientador, mas era alguém que foi teu parceiro, tentou ser, com todos os meus limites. A Ana com um orientador, envolvido em ensino remoto, gestão, um monte de coisa aí, e ela entendendo meus limites também, né? Eu sei que talvez muitas coisas do trabalho sejam dos meus limites, não dos da Ana. Eu acho que... Mas estamos aí, né? Acho que todos nós, nesse momento, estamos vivendo com limites. E queria agradecer muito a banca, né? E Ana, que privilégio, que pessoa, que profissional. Olha, é uma das vezes na vida como professor que eu me senti mais respeitado, mais valorizado. Da tua preocupação em fazer um trabalho que tinha o nosso nome. Há situações como, Luiz, eu estou pensando em viajar, eu estou precisando, eu posso ir. Eu sou orientador, quem vai dizer? Mas essas coisas simples que mostrava a preocupação dela com o trabalho, que eu entendesse que o trabalho era importante, não precisava dizer, estava muito importante. A preocupação dela em fazer algo que tivesse sentido para o serviço, ser mestrado profissional. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, assim, a implicação da Ana com o mestrado, a implicação da Ana com teoria. Teve um dia que ela mandou uma mensagem de manhã cedo. Luiz, sonhei com a Marina Peduzzi.
Ela leu os artigos e sonhou. Então, essas coisas, assim, ó, que ao mesmo tempo eram densas e algumas coisas leves. E a Ana é essa pessoa, que tem uma densidade, um profissionalismo, um comprometimento com o serviço dela, com a formação dela, e uma leveza, orientações leves, rimos muito, vivemos muito. Acaba a orientação, fica a parceria e o respeito e a admiração que eu tenho por ti, Ana. Olha só, tu é uma mestra em ensino da saúde, acho que tu é uma pessoa de mestrado profissional com perfil para ir para um doutorado, seja ele acadêmico ou profissional, tens um caminho importante pela frente. A Ana, pessoal, ela se envolveu, teoricamente, e isso deu frutos em rede. A Ana já participou de cursos de especialização como convidada para falar de práticas colaborativas. A Ana já foi convidada para palestrar em evento sobre práticas colaborativas. Né? A Ana foi convidada para entrar num grupo de pesquisa agora da Unifesp sobre práticas colaborativas. Então é alguém que viveu, então assim, intensamente, de forma prazerosa e produtiva. Acho que isso é importante. A gente sempre fala que a defesa, ela é um momento, não é uma defesa, é uma aula, né? É mais uma aula de todos nós, uma aula muito coletiva. Aprendi muito com a Ramona. Uma coisa muito interessante, né? A Ramona é muito nossa referência conceitual. A gente não usa percepção porque acha que não dá conta. E hoje ela nos mostrou que tem percepção. Aí a gente às vezes usa e não... Isso que é legal, isso que é produtivo, isso que é troca, isso é construção coletiva. Eu saio daqui numa noite de sexta, cansativa, difícil, muito feliz. Né? No momento que estamos vivendo, senhor, queria agradecer a generosidade de 4 mulheres que estão na minha tela. 3 colegas professoras que muito me orgulham, e uma aluna, uma parceira fantástica. Agradeço aos alunos e alunas que estão assistindo, aos colegas. É para isso que existe um mestrado profissional, é para isso que existe ensino público, para produzir coisas que façam diferença, momentos de diferença. E nós produzimos e fazemos. E teu trabalho, Ana, é uma prova disso. É o meu grande presente. Muito obrigado a todos. Ana, contigo. Eu não tenho nem palavras agora. Me destruiu, me desmontou. Para agradecer. Primeiramente ali a banca que participaram, contribuíram, todas de uma forma muito, muito importante, né, na construção desse trabalho e desse momento, fruto da ansiedade, da preocupação. Acho que agora as coisas vão se acalmar, mas eu quero também falar muito assim do presente que eu tive do mestrado, que foi o meu orientador. Então, eu não tenho o que dizer assim das orientações leves, da minha parte também te falo a mesma coisa. Foi sempre muito bom, foi sempre muito positivo, tu sempre respeitou os meus momentos, os meus bloqueios, acreditando em mim, isso que nem eu acreditava. Tinha momentos que eu te encontrava lá no hospital, eu queria me enfiar assim, eu não me vê, porque eu não tinha escrito nada, te encontrava por acaso, e eu, ai meu Deus, daí tu dizia, não, tu vai conseguir, tu vai, tudo bem, vai dar tudo certo, sempre, sempre de forma positiva. Até mesmo ontem que a gente se encontrou por acaso lá no hospital, tu super, super seguro de mim, mais do que eu mesma. Então, acho que eu sempre achei que tu acreditava mais em mim do que eu. Então, é muito bom poder ter construído esses 2 anos. Eu lembro da primeira vez que a gente sentou para conversar, que tu acreditou no meu projeto, ele era diferente, a gente foi transformando, foi contribuindo. E realmente, esse trabalho nunca vai ser na primeira pessoa do singular, ele sempre vai ser na primeira pessoa do plural, porque ele é nosso. Então, eu tive o prazer de conviver contigo, de ter as tuas contribuições, de ter a tua parceria nesses 2 anos de construção. E eu só tenho a te agradecer. Só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Honra é a minha ter tu como orientador e pessoa próxima, e eu sei que em qualquer momento eu vou poder contar contigo. Então tá. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma consideração. Então, nós, neste momento, encerramos a sessão de defesa. Vou encerrar a gravação. De todos, especialmente a banca aqui, de todos os colegas professores
familiares da Ana e assistiram essa defesa.